Inscreva-se no canal, assine o sininho das notificações para receber todas as atualizações. Eu sou Maria, do canal Alma Cura. Inscreva-se no canal. Você tem algum tipo de doença a qual você tem lutado anos e anos, ou que ela tenha se tornado crônica e não chegou a um diagnóstico positivo? Quando falamos em doenças, muitas vezes pensamos em apenas algo físico, biológico, que precisa de remédio ou tratamento médico. E claro, isso é fundamental, mas o que muitos não percebem é que a doença também pode ser um sinal do nosso sistema familiar. Um chamado do corpo para que a gente olhe para algo que está escondido e muitas vezes vindos de gerações atrás em repetição. A ciência já confirma isso por meio da epigenética, mostrando que traumas, dores e experiências de nossos antepassados podem ser transmitidos silenciosamente de geração em geração. A psicogenealogia também explica como heranças emocionais, segredos de família e acontecimentos não resolvidos podem se manifestar em nós, seja em padrões de comportamento, dificuldades ou até em sintomas físicos. Dentro desse olhar, nenhuma doença surge por acaso. Quando o corpo fala, ele está pedindo atenção. Se não há uma cura física, ainda assim, podemos buscar terapias que aliviem, tragam compreensão, entendimento e até abram o caminho para a cura interior. Porque a cura não é apenas de sintomas, mas de um movimento de reconciliação com a nossa própria história e com aqueles que vieram antes de nós. Não estamos falando aqui de espiritualidade ou nenhuma religião. Estamos falando de informações transgeracionais, aquelas informações que passam de geração em geração, sem questionamento, até chegar a nós apenas no movimento de repetição de padrões. Todas as doenças carregam uma mensagem. Elas nos pedem para olhar para trás e reconhecer algo que foi excluído, negado ou silenciado em nossa linhagem familiar. Quando acolhemos isso, não apenas podemos sentir um alívio, mas também trazemos um novo destino para as próximas gerações, como se quebrássemos um padrão repetitivo. E para que você entenda melhor, eu vou compartilhar agora 5 exemplos de doenças muito comuns, suas possíveis raízes ancestrais e também frases de cura que podem ajudar nesse processo. Essas frases não substituem nenhum tratamento médico, entenda, mas atuam como uma reconexão com a alma e com a família. São elas as mais detectadas, as mais presentes nas famílias: depressão, possível causa ancestral, identificação com antepassados que viveram grandes dores, perdas ou exclusões, carregar o peso de uma tristeza que não é sua. A frase de cura é: querido antepassado, eu vejo a sua dor, honro o que você viveu e deixo com você aquilo que te pertence. Eu escolho viver a minha própria vida em paz e com leveza. A ansiedade,
Possível causa ancestral: lealdade a antepassados que viveram em guerra, perseguição ou insegurança constante. A frase de cura: eu reconheço o medo que vocês viveram. Agora eu respiro e confio. A vida me sustenta no aqui, agora. Câncer. Possível causa ancestral: exclusões na família, segredos guardados ou algo que ficou calado e precisa ser expresso através dos meus órgãos. Frase de cura: tudo o que foi silenciado agora é visto com amor. Eu trago para a luz tudo aquilo que me pertence. Deixo o amor fluir na família. O que estava excluído também trago à luz para que seja devolvido a remetente. Diabetes. Possível causa ancestral: histórias de falta de amor, amargura ou perdas efetivas profundas. Frase de cura: eu honro as dores de amor que vocês viveram. Eu escolho sentir a doçura da vida e me abro para o amor no presente. Doenças autoimunes. Possível causa ancestral: rejeições no sistema, sentimento de não pertencimento ou exclusão. A frase de cura é: eu pertenço. Eu recebo a minha vida dos meus pais e do meu sistema e sigo em frente com gratidão. Esses foram apenas 5 exemplos, mas existem muitas outras doenças que trazem mensagens profundas e que podem ser compreendidas através desse olhar sistêmico, integrando a epigenética, psicogenealogia e constelação familiar. Se você deseja conhecer as doenças mais frequentes que se apresentam nos sistemas familiares e ter acesso às frases de cura que podem trazer alívio, entendimento e até abrir caminho para um processo de cura mais amplo, eu preparei um e-book completo para você, com um valor bem simbólico. O link está na legenda aqui abaixo do vídeo e lá você pode adquirir com segurança e começar hoje mesmo o seu movimento de reconciliação com a vida e com a saúde. E lembre-se, toda doença é um convite de alma. Quando olhamos para a raiz, a vida pode finalmente fluir em todos nós e através de nós. Gratidão. Explicando um pouco o poder das frases de cura, elas têm um efeito poderoso porque não são apenas palavras. Elas tocam o inconsciente, falam diretamente com a alma e com a memória do sistema familiar. Quando pronunciamos uma frase de cura, não estamos apenas falando para nós mesmos, mas para todos aqueles que vieram antes de nós, nossos pais, avós, bisavós e até onde a nossa história alcança. Elas funcionam como chaves que destravam algo que estava preso, trazendo reconciliação, alívio e paz. A ciência da epigenética mostra que até mesmo as nossas células respondem a novos padrões de pensamento e emoção. Ou seja, quando estamos trazendo uma frase de cura para dentro de nós, estamos de alguma forma reprogramando o nosso sistema interno. E é por isso que tantas pessoas sentem mudanças reais ao praticá-las.
Algumas sentem leveza, outras paz, e muitas vezes a doença que parecia apenas um fardo passa a ser compreendida como uma mensagem. E nesse reconhecimento, algo se transforma. Gratidão. Agora você tem acesso não a só essas doenças citadas neste vídeo, mas a 32 doenças catalogadas pela constelação familiar e as suas frases de cura. Adquira o e-book já. Você não vai se arrepender. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Faça a sua maneira. Gratidão. Explicando um pouco o poder das frases de cura, elas têm um efeito poderoso porque não são apenas palavras. Elas tocam o inconsciente, falam diretamente com a alma e com a memória do sistema familiar. Quando pronunciamos uma frase de cura, não estamos apenas falando para nós mesmos, mas para todos aqueles que vieram antes de nós, nossos pais, avós, bisavós e até onde a nossa história alcança. Elas funcionam como chaves que destravam algo que estava preso, trazendo reconciliação, alívio e paz. A ciência da epigenética mostra que até mesmo as nossas células respondem a novos padrões de pensamento e emoção. Ou seja, quando estamos trazendo uma frase de cura para dentro de nós, estamos de alguma forma reprogramando o nosso sistema interno. E é por isso que tantas pessoas sentem mudanças reais ao praticá-las. Algumas sentem leveza, outras paz, e muitas vezes a doença que parecia apenas um fardo passa a ser compreendida como uma mensagem. E nesse reconhecimento, algo se transforma. Gratidão. Agora você tem acesso não a só essas doenças citadas neste vídeo, mas a 32 doenças catalogadas pela constelação familiar e as suas frases de cura. Adquira o e-book já. Você não vai se arrepender. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Faça a sua maneira. Gratidão.